Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Eu estava me lembrando de uma historinha que eu li uma vez na internet sobre um monge e seus discípulos que eles saíram por uma jornada que eles já tinham feito antes. E aí o monge falou para o seu discípulo dobrar a quantidade de suprimentos que eles iam levar nessa jornada. E ao passar pelo caminho que eles já tinham passado antes nessa jornada, ele comentou com o mestre que aquele caminho estava muito diferente. Falou: a outra vez que nós passamos por aqui, tinha muitas frutas, tinha um milharal cheio de milho, e agora está tudo tão seco, tão árido. Ainda bem que nós dobramos o suprimento para trazer nessa viagem. E aí o mestre falou para ele o seguinte: aí está um dos segredos da felicidade. Agir de acordo com cada estação do ano. No inverno, haja como no inverno, no verão, haja como no verão, no outono, como no outono, e na primavera, como na primavera. O que o monge estava querendo dizer sobre isso? Que, assim, nós não vamos andar de cachecol, de blusa, né, de touca no verão, 40 graus. E também não vamos andar de shorts e regata num frio de 5, 3 graus. Essa é a lição que ele deixou, que em cada momento da vida a gente tem que andar de acordo com a situação, porque o que vai mudar somos nós, não é a situação. A situação não vai mudar, quem deve mudar somos nós. Eu estou dizendo isso porque esse ano que passou foi muito bom para reciclagem, né? Muitas pessoas se interessaram muito por esse ramo e tem um conhecido nosso que ele já trabalhou com reciclagem antes, umas 2 vezes, e esse ano que passou ele voltou a trabalhar novamente com reciclagem. Ele estava muito animado com os preços altos, estava muito animado. E aí esses dias ele veio lá oferecer o caminhãozinho dele para a gente, se a gente não queria comprar. Ah, não dá para trabalhar com reciclagem, porque com essas baixas do preço, tá muito difícil de achar material e agora caiu o preço, desanimei, não quero mais. E ele tinha abandonado um trabalho para começar novamente com reciclagem. Então, gente, é assim como o monge diz, a gente tem que andar de acordo com a situação, porque a situação não vai se adaptar a nós, nós devemos nos adaptar à situação. Agora estamos vivendo um momento de queda nos preços, né? E de escassez de material, como eu já disse para vocês, no mês do frio, assim, sempre diminuiu muito o material. E a gente não pode ficar trabalhando num negócio somente na época boa, não existe, né? Um determinado trabalho que todo tempo, todo está bom. É meio difícil, certo? Talvez exista até, mas assim, na reciclagem eu tenho certeza que não é assim. Eu lembro que quando nós montamos uma loja, que eu já falei para vocês que uma época nós tivemos uma loja de roupas e variedades, nos primeiros meses que nós começamos a loja, era mais ou menos no meio do ano, foi muito difícil até chegar ao final do ano, nós estávamos iniciando, começando a nossa freguesia, então foi muito difícil, né, esses primeiros meses. Mas quando chegou no final do ano, nós vendemos todo o estoque da loja e ficamos muito animados, né? A gente não dava conta de atender as pessoas que entravam na loja, principalmente na véspera de Natal, né, que todo mundo vai àquela correria para comprar seus presentes. Então nós ficamos muito animados. Mas daí chegou o mês de janeiro, fevereiro, foi de novo aquela queda, sem ninguém entrando na loja, as pessoas só vinham para pagar as contas que fizeram no final do ano. Então não vendia, no começo do ano vendia muito pouco, né? Então, gente, é assim. Pensou se todo final de ano, todos os meses,
se fossem nas lojas igual no final do ano, seria maravilhoso, mas não é. A gente tem que aproveitar as épocas boas. Nós, lá no nosso depósito, nós aproveitamos muito essa época agora que está passando, né? A época dos preços altos, da escassez de material, com o aumento do preço, nós aproveitamos muito, mas agora nós estamos retornando de novo à normalidade e assim a gente vai se adaptando novamente. Mas nesses altos e baixos lá se vão 20 anos, né? E conheço pessoas que já é a segunda geração no ramo da reciclagem e estão continuando. Então, é assim, gente. Não é só porque os preços abaixaram que a pessoa vai e para. Daqui a pouco o preço sobe, a pessoa sai do seu trabalho e vai voltar para a reciclagem. Aí não cria raízes. O interessante em tudo é a gente criar raiz, mesmo no trabalho, né? Mesmo no trabalho, uma pessoa que trabalha de empregado, né? É criar raízes, gente. Né? Se você não tem o dom para ser empreendedor, então fique onde você está, porque no ramo do empreendedorismo tem essas coisas, gente. Tem os altos e baixos, os momentos que é top, os momentos que você tem que, assim, gastar aquilo que você ajuntou, por isso sempre tem que ter uma reserva, né? Foi essa a lição que o monge deixou pra gente. Quando eles passaram por ali, na época que era uma época boa, que tinha bastante frutas e um milharal carregado, eles tinham alimento no caminho para se alimentar. Mas como eles sabiam que na época que eles iam voltar lá não era a mesma época, eles levaram um suprimento dobrado para não ficar com escassez de mantimento. E é assim que a gente deve ser. Na época boa a gente deve estocar os nossos celeiros, para na época de escassez a gente viver normalmente como todos vivem. Tá bom? É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vamos nos adaptar à situação, porque a situação não vai se adaptar a nós. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.